todos que estão conosco. Nós estamos no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, no Rio de Janeiro, e estamos dando início a mais uma reunião de estudos. O Instituto é um Instituto de Estudos Avançados de Espiritismo. Nós hoje damos continuidade à nossa programação com o nosso querido irmão, amigo, companheiro Cláudio Conte. Nós vamos inicialmente, como sempre, pedir as bênçãos de Deus, as energias, as vibrações de Jesus, de Maria, dos nossos anjos da guarda, de nossos amigos espirituais queridos. Todos juntos, vibramos, Mestre querido, agora, na tua direção, pequeninos corações que nos erguemos agora com humildade, do qual sempre temos recebido, não só Jesus, o envolvimento, mas a misericórdia, a luz, a alegria divina que é o teu Evangelho. Ao te pedirmos, Mestre, que permaneças conosco, que abençoes toda a humanidade nessa gama tão variada de provas e expiações em curso, como anunciaste, nós, Jesus querido, ao te pedirmos a renovação dessas bênçãos por sobre todos os nossos irmãos, ainda te rogamos que continues a abençoar o nosso querido ICEB, nossos mentores queridos, representados pelo nosso fundador, o nosso querido Diolindo Amorim, pelo nosso presidente de honra, Jorge Andréa, e todos os demais que têm mantido o ICEB aberto para as nossas reflexões e os nossos estudos. Nós te rogamos bênçãos especiais de tua inteligência e de teu coração, por sobre todos nós, muito especialmente por sobre Cláudio Conte, que nos traz hoje mais informações sobre os estudos que realiza. Fica conosco, Mestre querido, guarda-nos na tua paz e na tua luz, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja. Bem, nós estamos, então, recebendo hoje, mais uma vez, o nosso querido irmão Cláudio Conte. Como já dissemos, o Cláudio é doutor em engenharia nuclear, com pós-doutorado em física, é divulgador espírita, expositor do ICEB, apresenta o estudo do livro A Gênese na TV Nova Luz e é escritor. Cláudio Conte, muito obrigada outra vez por estar aqui conosco. Vai nos falar hoje sobre encarnações como histórias. Na verdade, a culminância de um estudo que ele dividiu em 4 ocasiões, em 4 partes, e hoje ele dá um fecho nesse tema. Não é isso, Cláudio? Obrigada. Exatamente, Nádia. Nós aqui agradecemos profundamente ao ICEB a oportunidade que temos de apresentar aqui um pouco dos nossos estudos, né? E que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar sempre conosco, nos auxiliando. Então, como a Nádia já apresentou, hoje nós falaremos sobre encarnações como histórias e também, como a Nádia adiantou, é o fechamento de alguns temas que nós estamos abordando com relação à história, né? Então, nós já falamos sobre a arte de contar história, o Evangelho segundo Tomé, Candeia debaixo do alqueire, e hoje, para finalizar esse tópico, por assim dizer, nós trazemos encarnações como histórias. E nós, para começarmos, esse estudo foi baseado no livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, em que ela fala sobre os mitos. Os mitos nada mais são do que histórias, certo? Mas histórias que trazem uma componente bem específica que está relacionado mais diretamente com a nossa existência. Então, Joana de Ângeles diz o seguinte: a história do homem
é a consequência dos mitos e crendices que ele elaborou para a sobrevivência, para o seu pensamento ético. Então, nós vemos que esse tema, né, de histórias, nós não damos muita atenção ou não acreditamos a importância que merece, porque a história é uma consequência das histórias que nós criamos, né? Ou a nossa existência é uma consequência dessas histórias que nós vamos criando. E essas histórias, quando elas trazem uma componente relacionada com a nossa forma de pensar, ou mas de uma forma mais profunda de pensar, que são os mitos, nós vemos que esses mitos foram elaborados para a nossa sobrevivência. Então, não é algo simples, não é algo trivial. Não é uma história da carochinha, é algo que norteia a nossa existência. E ela continua: medos e ansiedades, aparições e sofrimentos estereotipam-se em fórmulas e formas mitológicas que lhe refletem o estágio evolutivo. Então, quando nós falamos desse tipo específico de histórias, que são os mitos, eles estão profundamente relacionados com os nossos anseios, nossos receios, ou, em suma, é aquilo que nos caracteriza como espíritos compatíveis com o mundo de expiações e provas. Porque os espíritos elevados, eles não têm medos, anseios e receios, né? A forma como eles existem é muito mais pura, é muito mais direta. Quando eu falo pura e direta, não estou querendo dizer sem graça, mas com uma riqueza que vai muito além daquilo que nós podemos conceber, como uma riqueza de existência. Se nós pensarmos nós desprovidos de medos, ansiedades, aspirações e sofrimentos, e com uma potencialidade psíquica de forma assim, mais ampla, a nossa vida teria uma riqueza inimaginável. Então, esses mitos, eles estão muito relacionados conosco, espíritos do nosso nível. Por isso que ela diz que refletem o estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Em algum deles, perfeitamente consentâneos com as suas conquistas contemporâneas. Então, muitos desses mitos também estão relacionados com a nossa atualidade, porque, afinal de contas, esses medos e anseios não faz parte só do passado, faz parte também da nossa existência atual ou dessa existência atual. O pensamento cartesiano, e nós aqui, né, porque o pensamento cartesiano nós podemos tratar como pensamento científico, com seu senso prático, deu o primeiro golpe e lentamente decretou a morte dos mitos e das crenças, que foi uma expressão do iluminismo. Quando nós pensamos no iluminismo, que é o pensamento crítico, né, muito relacionado com a forma científica de pensar, então ele aboliu, ou tentou abolir esses mitos e essas crenças, deixando um ambiente muito árido para nós. E todas as vezes que existe um ambiente árido, um ambiente que não está frutificando, naturalmente surgem aquela vegetação que vai tomar o lugar que foi deixado vazio. Por isso que, se de um lado esse pensamento crítico favoreceu que fossem abandonados as crendices, como feiticeiros, bichos papões, né? Aquela ideia da cegonha que trazia o bebê, ele também aboliu uma componente positiva, que são as fadas madrinhas, gênios bons, anjos da guarda. E por fadas madrinhas, gênios bons, anjos da guarda, aboliu também essa espiritualidade bondosa que nos auxilia.
E, né, então, nós deixamos de acreditar. Quando nós falamos nós deixamos de acreditar, é uma parcela da humanidade, ou a humanidade, de certa forma. Deixou de acreditar a ação ou o auxílio de entes superiores, chegando até a Deus, certo? Então, nessa visão crítica, por isso que a ciência, muitos da ciência hoje, têm um pensamento muito árido com relação a essa componente mais espiritual, porque foi abolido. E hoje em dia acredita, quando eu falo hoje em dia, é de muito tempo para cá, né? Na atualidade. Se acredita que tal pensamento espiritualista é incompatível com o pensamento científico e técnico. E nós precisamos fazer essa junção. O espiritismo ele faz muito bem essa junção, certo? E caberia a nós, do movimento espírita, fazer essa junção de uma forma adequada, sem deixar que tradições, né, de nível de feiticeiro, bichos papões e cegões. Quando eu falo isso, não estou dizendo que, né, nós deixamos vir os feiticeiros, cegões trazendo bebês, mas é o equivalente. Tá? Nós não vamos pensar de uma forma direta, mas vamos pensar em equivalência, que são também pensamentos ou conceitos sem um significado assim válido, que deveria ter sido deixado de lado, mas que nós vamos incluindo isso no nosso movimento espírita. E quando nós deixamos essas crendices serem incluídas no nosso movimento espírita, nós vamos distanciando a ciência da espiritualidade. Isso é alguma coisa que nós precisamos ter sempre em mente, porque somos responsáveis por isso. E quando se acreditava na morte dos mitos, considerando-se as mentes adultas liberadas deles, eis que a tecnologia e a mídia criaram outros odiernos, os super-homens, os He-Mans, os invasores marcianos. Novamente, não vamos tomar a coisa específica, né? Super-homem, mas a forma. Seres extraordinários que fazem parte do imaginário humano em decorrência da tecnologia e da mídia que foram criando essas histórias. Então, nós temos muitos filmes, por exemplo, relacionados com esses super-homens, das mais variadas formas, né? Então, nós temos os X-Men, os Vingadores, nós tivemos, né, temos até hoje, os Bruxos, que são aqueles filmes do Harry Potter, em que trouxe revirou esse conteúdo nosso e trouxe aquilo para uma superfície. Nós vemos pessoas até hoje mesclando a realidade com muitas dessas ideias. E o homem, né, o indivíduo comum, ele não consegue perceber que a maior parte daquilo que são apresentados em filmes são criados no computador, então são criações puramente digitais. E os próprios atores não interagem com aquele ambiente. Eles interagem com um ambiente completamente diverso daquilo, muito árido, né? A maioria das vezes é um pano verde no fundo. O exacerbar do entusiasmo tornou a ficção uma realidade próxima, permitindo que os jovens modernos... Nós sempre precisamos colocar, né, as coisas no seu devido lugar. Porque quando nós lemos jovens modernos, nós estamos pensando dos jovens de hoje, mas não são jovens de hoje. Joana de Ângeles escreveu esse livro, por exemplo, em 1990. Então, já é 22 anos atrás. E uma coisa que eu queria
trazer aqui para nós, por exemplo, é que ela escreve logo na introdução algo do tipo: algo recentemente, esse recentemente que ela fala é de 1966. Então, se o livro foi escrito em 1990, 1966 é 24 anos anteriormente, né? E ela fala como algo recentemente. Então, nós vamos, como por jovens modernos, nós devemos considerar que nós estamos incluídos nesses jovens modernos, tá? Não vamos pensar apenas e considerar que sejam jovenzinhos de hoje, com 15, 16, 17 anos, não. Isso teve uma influência em nós, porque todo esse super-homem, He-Man, etc., isso é da minha época de criança, tá? Então, permitindo que nós podemos considerar os encarnados de hoje, porque ela está falando para os encarnados de hoje, independente da idade, confundam as suas possibilidades limitadas com as remotas conquistas da fantasia. E então, isso é um alerta, porque nós mesclamos, nós confundimos a nossa existência com a fantasia, com aquilo que é apresentado para nós na telinha da TV, na telinha do cinema e atualmente na telinha do computador, tablet, etc. E ela deixa isso claro, nós confundimos, certo? E aí nós começamos a precisar ficar atentos se nós estamos, o quanto nós estamos confundindo a nossa existência com essas histórias, sem o percebermos. Essa aqui é a grande questão. Imitam os heróis das histórias em quadrinhos, tomam posturas semelhantes aos líderes de bilheteria, no teatro, no rádio, no cinema, na televisão, e chegam a crer-se imortais físicos, corpos indestrutíveis ou recuperáveis pelos engenhos da biônica, igualmente fabricantes de seres imbatíveis. Essa colocação de Joana, ela deixa claro isso que eu gostaria de salientar novamente, que nós confundimos. A questão não é se nós confundimos ou não, se eu confundo ou não. Eu confundo. A questão é quanto eu confundo. Será que eu tenho a minha mente adequada de forma a confundir o mínimo possível, ou eu me deixo levar e minhas ações estão relacionadas com essas histórias? Agora, quando eu falo isso, quando nós falamos isso, não estou querendo apenas dizer com os super-homens, He-Man, os bruxos. Eu estou querendo dizer com todas as histórias que nos são apresentadas. E algumas delas são apresentadas de uma forma tão direta que nós assimilamos muitas vezes sem questionar, certo? E uma coisa que nós vemos é uma crença natural de que os espíritas estão numa condição evolutiva melhor do que os outros. E isso é passado, eu já vi isso sendo passado pelos divulgadores espíritas. O que não é, e nós vemos um comportamento do movimento espírita né, com essa conotação. Nós não somos, certo? Não somos, evolutivamente falando, mais avançados que os outros. A partir do momento que nós misturamos, nos confundimos com essas questões. E é interessante que muitos relatos espalhafatosos, eles são assimilados, certo? Como se fosse típico de espíritos evoluídos. Então, de vez em quando, nós ouvimos manifestações de espíritos, né, ditos evoluídos, de uma forma muito chamativa, com shows de pirotecnia e coisas do tipo. Nós devemos lembrar que as materializações que foram apresentadas por Chico Xavier, não havia esse show todo.
né? E existe uma crendice de que a luz queima o ectoplasma, e por isso tudo precisa ser um breu, uma escuridão total. A escuridão total, ela fomenta a imaginação. E aí nós nos tornamos presas fáceis de muitas crendices. Chico Xavier, né, junto com, né, os seus companheiros da época, mostrou várias exteriorizações do fluido, do ectoplasma, em uma condição de luminosidade passível de ser fotografados. Agora, a câmera fotográfica que eles utilizavam, seja ela qual for, comparada com qualquer celular que nós tenhamos hoje, era infinitamente inferior. E nós não conseguimos hoje tirar uma foto num breu absoluto. Então, aquelas fotos foram tiradas numa condição de luz adequada para a fotografia, certo? Com a câmera fotográfica daquela época. Nós precisamos nos remontar àquela época. A câmera fotográfica, comparada com hoje, era arcaica, mas mesmo assim tirava fotografia. Visível, tá? Nítida. Então, nós precisamos considerar a luminosidade em que aqueles experimentos, aqueles trabalhos eram realizados, para não nos deixar levar por relatos aparentemente válidos, mas, no final, são duvidosos. Retorna-se, de certo modo, ao período em que os deuses desciam à Terra, humanizando-se, e os magos, com habilidades místicas, resolviam quaisquer dificuldades, dando margem a uma cultura superficial e vandálica de funestos resultados éticos. Então, toda essa visão de os deuses descendo à Terra nós precisamos traduzir para o que está acontecendo hoje, tá bem? Não precisa ser adequado ao que nós estamos percebendo hoje. Então, nós vemos relatos de que no futuro seríamos equivalentes desses deuses com superpoderes capazes de curar os males ou as enfermidades dos encarnados. Tá bem? Nós precisamos pegar de lá e trazer para o que nós observamos hoje. E aí acontecem coisas tipo o que aconteceu há uns anos atrás, como no caso de Abadiânia de Goiás, por exemplo. E existem alguns outros relatos muito duvidosos, né? Algumas situações, melhor dizendo, muito duvidosos. Mas nós estamos nos deixando levar porque nós aceitamos isso. Nós assimilamos ideias de deuses descendo à Terra. Tá? Novamente, quando eu falo deuses descendo à Terra, quer dizer, Joana de Ângeles, nós vamos interpretar para o equivalente de hoje. E nós vemos movimento espírita embarcando em relatos que são muito duvidosos, muito complicados. História real ou ficcional? Nós temos espírito e expressão da matéria. Eu estou aqui, né, me expressando na matéria, conversando com vocês. Qual é a minha história real? É essa aqui ou é a minha realidade espiritual? Isso é outra coisa que nós precisamos ter em mente. O que eu sou? Isso aqui é uma historinha ou é uma história real? A doutrina espírita, ela vem nos mostrar que isso aqui é uma historinha. É uma história que eu estou contando. Quem está contando? Sou eu, espírito. Certo? E nessa historinha que eu estou contando, eu me relaciono com todos vocês que estão contando as suas histórias.
Por isso que os mitos, como exteriorização de conteúdos psíquicos, eles são válidos, porque eles são as nossas histórias sendo contadas. Tá? Então, muitos pegam essas histórias que nós estamos contando aqui e transformam em uma outra história, que nós chamamos de mito, que correspondem à forma como nós nos relacionamos nessa expressão da matéria. E aí o que nós falamos anteriormente, que nós, confundimos, por exemplo, com as histórias do cinema, da televisão, e não percebermos, quer dizer, como Joana de Ângeles disse isso, aí nós achamos, como é que eu vou confundir com a história do super-homem, por exemplo? Apesar que em muitas situações isso fica claro, certas pessoas realmente confundindo, se comportando como tal. Mas nós não conseguimos perceber que nós estamos contando uma história. E nós nos confundimos com essa história que nós estamos contando. E se eu pergunto para vocês como é que vocês são como espíritos? Vocês não sabem responder. Eu não sei responder como é que eu sou como espírito. Agora, se eu perguntar como é que vocês são, vocês vão me responder, contar a história de vocês. Onde vocês nasceram, o que estudaram, o que fazem. Isso é a história. Que acaba que nós confundimos a nossa realidade com essa historinha que nós contamos. Tá? E essa historinha que nós estamos contando, de uma forma dinâmica, ela serve para o nosso processo evolutivo. Para fomentar o nosso processo evolutivo ou retardar o nosso processo evolutivo. Tal qual nós analisamos os mitos. A forma como interpretamos o mito, os mitos serão para aprofundar o nosso entendimento e por isso avançarmos, ou então gerar dificuldade no nosso avanço. Por isso é complicado. Por isso nós precisamos. Essa história parece uma coisa muito banal, mas ela não é. Ou ela nos ajuda a avançar, ou ela nos ajuda a retardar a nossa libertação desse mundo de expiações e provas. Quando nós falamos da nossa natureza espiritual, nós estamos com outros seres que não necessariamente estão na condição de humanos. Então, nós temos os animais. Esses animais, eles são seres espirituais. Eles possuem uma inteligência. E eles também estão contando a sua história. Parece estranho, mas cada um desses seres também estão contando a sua história. Nós fomos induzidos a acreditar que eles não têm raciocínio, que eles não têm sentimento, que eles agem por instinto. Mas a partir do momento que eles se identificam como pertencendo a um grupo, e nós vemos desses animais se comportando como um grupo, inclusive os peixes, nós temos cardumes de peixe que se comportam como se fosse um organismo só. Então, eles têm consciência de si a partir do momento que eles conseguem identificar seus semelhantes. Então, são seres que têm consciência de si. Eles, tendo consciência de si, eles possuem uma natureza espiritual a partir do momento que a matéria não é inteligente. O ser inteligente é o ser espiritual. Então, quando nós começamos a reconhecer nesses seres também seres espirituais contando a sua história, e por isso eles precisam contar a sua história de uma forma que seja benéfico para eles, nós passamos a respeitá-los também. Quando nós respeitamos
aos outros seres, nós estamos respeitando a nós mesmos, porque, afinal de contas, Jesus disse que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E aí nós temos história em 3 níveis. Aí, primeiro é a história no processo reencarnatório, é essa historinha que nós estamos contando. Os mitos que transparecem os nossos processos mentais, então são histórias que apresentam os nossos anseios, nossos medos, como já vimos. Agora tem o terceiro nível de história. Não são 3 histórias diferentes, não, tá? É a história se apresentando em 3 níveis diferentes. É a história considerada como realidade. Esse é que é o grande problema. Quando nós passamos a considerar uma história como sendo a realidade. E aí nós tomamos uma coisa para outra. Quando isso acontece, é como um cabo de guerra. Minha natureza espiritual me puxando de um lado e eu considerando a história como realidade me puxando para outro. É minha necessidade espiritual versus a minha confusão com relação à realidade. Diante dessa situação, ocorre o surgimento das lutas internas e conflitos, degenerando na perda da consciência. E aí nós podemos pensar, mas, Cláudio, eu não perdi minha consciência. A partir do momento que nós confundimos uma coisa com a outra, nós perdemos a nossa consciência. Tá? E isto aconteceu não foi hoje, não foi ontem, não foi na encarnação passada. Nós perdemos a nossa consciência quando nós adentramos em um mundo compatível com espíritos de expiações e provas. Foi lá que nós perdemos a consciência de nós mesmos. Foi lá que nós começamos a confundir a nossa história com a nossa realidade. E aí houve uma degeneração da consciência. Por isso que até hoje nós nos vemos abraços com tudo isso que nós estamos apresentando, certo? Confundindo nossa realidade espiritual com a história, e por isso eu perco a consciência do que eu realmente sou. Por isso que se eu pergunto a vocês quem vocês realmente são como espíritos, vocês não sabem responder. Vocês não sabem nem me responder qual a sua estrutura espiritual. E é interessante que vocês, assim como eu, temos uma estrutura espiritual. Eu não sei como é. Eu não sei como eu sou. Né? Se isso não é um absurdo, eu não sei o que seria. E eu não sei o que eu sou porque eu não tenho consciência de mim mesmo. Eu tenho consciência dessa história que eu conto. Por isso que quando nós vemos os seres que são diferentes de nós não conseguimos reconhecê-los como seres espirituais que possuem necessidades iguais à nossa, ou equivalentes à nossa. Porque como eu perdi, eu só consigo me confundir com a minha história, quer dizer, eu me confundi com a minha história, eu não consigo reconhecer aqueles que estão contando uma história diversa da minha. Aí eu não consigo entender. E as mais diversas teorias dão surgimento para satisfazer essas nossas necessidades. Ainda no Homem Integral, no capítulo Nascimento da Consciência, Joana de Ângeles diz o seguinte: antropológica e historicamente, a sobrevivência equilibrada do homem e da sociedade tem estado sempre vinculada à ideia de um mito central. A nossa sobrevivência está vinculada à ideia de um mito, está vinculada a uma história, no qual se aurem os valores éticos de sustentação das suas atividades e do seu equilíbrio. Olha como uma história é importante para a nossa existência, ou melhor,
é importante para essas nossas histórias que contamos, para manter o equilíbrio das nossas histórias, das histórias que nós contamos. A pergunta que precisamos nos fazer é: a minha história é equilibrada? Essa é a pergunta. A história que eu conto, né? É equilibrada? Toda vez, isso é um alerta de Joana, toda vez que fatores adversos interferem nos mitos humanos, desacreditando aquele que sintetiza as suas aspirações, os homens se encaminham para o caos e se agridem, se perturbam, parecendo haver perdido o rumo. Vamos olhar ao nosso redor, vamos olhar a nós mesmos, se nós não estamos diante de uma situação desse tipo. Eu estou falando mundialmente falando porque nós entramos num caos. O mundo, enquanto mundo, está vivenciando um caos. Vários países, para não dizer a grande maioria, está vivenciando uma situação caótica. E nós nos encaminhamos para esse caos porque fatores adversos interferiram nos mitos humanos. E nós precisamos considerar a nossa doutrina espírita como uma componente mítica. Também é um mito para nós, certo? E a partir do momento que fatores humanos interferem nesse mito, e aí já falando para nós espíritas, nós vamos entrando para esse caos, porque nós vamos perdendo a referência da história principal, que a história principal foi a história que os espíritos responsáveis pela codificação, assim como Kardec, nos contaram. Então, né, nesse nosso cabo de guerra, o que nós estamos vendo é que a consideração da nossa história como realidade, ela está ganhando. E nós estamos nos perdendo na história que nós mesmos contamos e naquelas histórias que os outros contam e que nós aceitamos. A perda do mito, e aí novamente vem alertas, a perda do mito expõe os conteúdos psíquicos, que alteram os objetivos das suas necessidades, fazendo-os mergulhar no vazio ou no desinteresse, no prazer ou na alucinação do poder. Em se considerando que nenhum desses objetivos planifica o indivíduo, ele passa a disputar a necessidade abrangente do despertar da consciência, interpretando os mitos menores dele jacentes. Então, começa nessa nossa perda, certo? Desse mito, esses conteúdos psíquicos ficam igual nervos expostos, muito sensíveis, uma sensibilidade muito grande. E acabamos em uma tentativa de restabelecer algum nível de adequação, assimilando, muitas vezes, mitos menores que não correspondem ao mito como um todo. Né? Vou pular esse para nós podermos seguir adiante. Quando nós olhamos para essas duas fotos, ou, desculpa, esses dois círculos, e eu pergunto para vocês, qual é o círculo de coloração mais escura e qual é o círculo de coloração mais clara? Vocês facilmente responderão, o da direita tem uma coloração mais clara, bem distinta do círculo da esquerda, certo? Isso é fácil de nós respondermos. Agora, quando eu apresento para vocês esses dois círculos e pergunto qual é o mais claro e qual é o escuro, aí já não é tão fácil assim. Alguns podem até responder correto, outros podem chutar, porque afinal de contas é 50% de acerto, 50% de erro,
e outros não saberão responder, dependendo da acuidade visual de cada um. Quando nós colocamos um próximo do outro, aí fica mais fácil de nós percebermos a diferença. Certo? Então, se a diferença dos opostos é grande, eu identifico bem. Mas se os opostos não são tão opostos assim, aí eu não identifico tão bem assim. Então, eu sei, por exemplo, que assassinato é uma coisa errada, quando eu comparo com não assassinato. Então, são coisas bem distintas. Mas na nossa vida cotidiana, as coisas não são tão claras assim, certo? É uma escala de cinza com pontos muito próximos um do outro, e não necessariamente conseguimos identificar. E aí nós precisamos uma acuidade, mas não visual, uma acuidade da nossa consciência, para distinguir o certo do errado. Quando eu falo em coisas grandes, é fácil. Mas quando eu me deparo no meu dia a dia com diferenças pequenas, nuances muito pequenas, minha acuidade consciencial não é significativa. E aí eu posso achar que estou fazendo, né, tudo muito certo, só que minha acuidade consciencial é igual uma miopia visual, onde eu enxergo tudo embaçado, né? Ainda mais sem óculos. Tá? Uma miopia sem óculos. Um astigmatismo de alto grau também sem óculos, em que fica tudo embaçado. E uma boa referência são as pinturas de Van Gogh, né? Porque ele foi perdendo a visão. Então, no início era tudo muito nítido, depois as pinturas dele já estavam compatíveis com a forma como ele enxergava. A nossa acuidade visual é mais, consciencial, é muito desse tipo. E Joana então diz: desse modo, o nascimento da consciência se opera mediante a conjunção dos contrários. É a minha consciência que se perdeu lá atrás, e agora ela precisa nascer de novo, precisa ressurgir. Certo? Mediante a conjunção dos contrários. É a nossa escala de cinza. Sem essa dualidade dos opostos, que leva à reflexão no processo de individuação, não há aumento real da consciência, que somente se opera entrando em contato com os opostos e os absorvendo. Então, é preciso exercitar essa acuidade consciencial para nós observarmos melhor os opostos e, com isso, desenvolver ou deixar surgir mais fortemente a nossa consciência. Então, a capacidade de distinguir os opostos, o bem e o mal, são os opostos, tá? E eu acho que eu identifico, mas eu identifico coisas grandes, coisas próximas eu não identifico. Depende do discernimento alcançado. E nós somos iludidos. Lamento informar para vocês, mas nós somos iludidos. O maior mito que nós temos, ou o principal mito que nós temos aqui no mundo ocidental, é a crucificação de Jesus. Quando eu falo crucificação de Jesus como mito, não estou querendo dizer que é uma história que não aconteceu, tá? Só estou querendo dizer que esse evento se tornou um mito para nós. Porque Jesus esteve entre nós, ele podia ter estado, ele podia ter desencarnado de qualquer forma, mesmo crucificado, e nós nem termos conhecimento, lembrança disso hoje em dia, por exemplo. Se a sua história não tivesse se transformado em um mito. Tá? Tanto que muitos
desencarnaram naquela época da mesma forma e não se transformaram em um mito. Só que lembrando, Joana de Anjos falando, que nessa perda da consciência, nós acabamos assimilando mitos menores, certo? Só lembrando aqui. Desculpa. Eu perdi. Mitos menores nele jacentes, tá? E aí nós precisamos pensar, Jesus é um mito menor? A crucificação de Jesus é um mito menor? Mas é isso que nós lembramos. Jesus crucificado. E o cristianismo convencional, ele foi estruturado sobre a crucificação de Jesus. Mas o mito completo não se restringe à crucificação de Jesus. Jesus estava entre dois bandidos que foram crucificados com ele. Então, quando nós colocamos a totalidade do mito, nós vemos os opostos. Nós vemos os opostos na mesma condição. Por que os opostos estão na mesma condição? Porque nós não conseguimos identificar que são opostos naquela época. Tanto é que eles foram crucificados igualmente. Tá? Então, naquela época, nós não conseguíamos identificar os opostos. E hoje, nós simplesmente anulamos parte desse mito para que esses opostos não sejam apresentados para nós. E nós ficamos apenas com Cristo Salvador. E aí eu não tenho que pensar. Eu não tenho que analisar. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Acabou. É isso que foi passado e o cristianismo convencional foi estruturado sobre isso. Inibindo ou obliterando minha capacidade de discernimento para eu analisar que se tratam de opostos. E eu preciso, então, sabendo que são opostos, passar a identificar os opostos na minha vida, nessa história que eu conto que está relacionado com a minha encarnação. Novamente, a capacidade de enxergar os opostos depende do discernimento alcançado. Se eu não consigo reconhecer o mito como um todo, significa que eu ainda não alcancei um discernimento suficiente, tá? Para que eu possa aprender com a história, ou melhor, com os mitos. Por isso que esse cristianismo convencional, histórico, como vocês queiram denominar, ele é falho. Lembrando que os espíritos disseram para nós, no cristianismo encontram-se todas as verdades, nos ensinos de Jesus encontram-se todas as verdades. Os erros que ali se encontram foram inserções da humanidade. Né? Então, nos ensinos de Jesus estão todas as verdades, só que esse cristianismo convencional está repleto de equívocos, tá? E de vários dos conceitos escamoteados de forma a nos propiciar uma situação em que nós não pensamos, em que nós não avaliamos e não avaliamos a nossa própria existência. Com isso, o que acontece? A dominação e o controle é facilitado. Então, nós temos o cristianismo, que aqui eu chamei tradicional, e nós temos o espiritismo. A capacidade de enxergar os opostos depende do discernimento alcançado. Tá? Então, quando nós não conseguimos identificar a diferença entre cristianismo tradicional e o espiritismo, significa que o nosso discernimento alcançado não é significativo, que nós estamos ainda com o mesmo raciocínio de 2000 anos atrás.
que nós ainda não conseguimos identificar os opostos na crucificação, no evento da crucificação de Jesus, junto com os dois ladrões. Que nós não conseguimos reconhecer também que esses opostos sofrem, independentemente se estão do lado bom ou se estão do lado mal, no nosso nível. Vejam bem, no nosso nível. Porque o nosso bem, aquilo que nós consideramos bem, ainda está muito arraigado de mal. Tá? Não estou falando agora de Jesus, estou falando de nós, aquilo que nós consideramos como bem. Porque nós não temos esse discernimento alcançado num nível adequado para conseguirmos enxergar isso de uma forma clara. Nos mitos centrais de todos os povos, os opostos formaram a essência das suas crenças, dos seus conteúdos psíquicos, geradores da consciência. Então, qual é a importância dos opostos, de nós considerarmos os opostos? Porque nos mitos centrais de todos os povos, de todos os povos, os opostos formaram a essência das suas crenças. Nossa crença é baseada nos opostos. Por isso que na codificação espírita, na nossa doutrina, eles nos apresentam espíritos equivocados e os espíritos bons e os espíritos evoluídos. Naquela escala espírita que Kardec apresenta para nós, eles nos trazem os opostos. Isso fica mais claro na segunda parte do livro Céu e Inferno, onde ali, né, há uma gradação do nível dos espíritos, para que nós possamos... E é uma parte que é muito pouco mencionada e estudada na doutrina espírita, no movimento espírita, né? A segunda parte do livro Céu e Inferno. Porque ali nós conseguimos identificar que nível nós estamos, aonde nós nos encontramos. É através dos opostos. Eu preciso me colocar ali. Em que nível? Procurar aonde eu me encaixo, para identificar os que estão de um lado e os que estão do outro, que são os opostos. Joana de Ângeles, ainda no Homem Integral. O homem deve adquirir o conhecimento para elevar-se do ser bruto, tornando-se o sujeito detentor da consciência. Não lhe bastará conhecer, mas também viver a experiência de ser o objeto conhecido. Então, por que nós estamos nessa encarnação? Porque nós precisamos viver e experienciar a história que nós contamos. Certo? O objeto conhecido que sou eu como personagem nessa minha história, Cláudio Conte. Não somente conhecer de fora para dentro, porém, vivenciar o que é conhecido, incorporando-o à sua realidade. Então, quando nós vivenciamos esse conhecido, reconhecendo como tal, aí nós passamos a incorporar a nossa realidade e conseguir distinguir o que é bom do que não é. Deixa eu só silenciar meu celular, que ele está fazendo barulho. Os mitos, logo mais, cederão lugar a realidades que já se apresentam, no início, como símbolos de uma nova conquista desafiadora e que se incorporarão a pouco e pouco ao cotidiano, ensinando disciplina, controle, respeito de si mesmo, aos outros, às autoridades, que no homem se fazem indispensáveis para a feliz coexistência pacífica. Então, esses mitos deveriam estar cedendo lugar da nossa doutrina espírita, falando para nós espíritas, né?
cedendo lugar para os conceitos apresentados por essa doutrina espírita, e não inventando, como é que eu posso falar de uma forma suave, né? Inventando disciplinas que estariam relacionadas à doutrina espírita, que não estão, certo? Não estão. São mitos. Mitos, histórias relacionadas com uma condição. A doutrina espírita ela veio modificar para nós a nossa condição. E aí nós passamos a ser responsáveis pela nossa decisão. Nós vamos começar a assumir essa possibilidade que a doutrina espírita nos traz, ou vamos retroceder, ou melhor, continuar com os mitos que foram estabelecidos por um cristianismo convencional, por assim dizer. Né? Então, no outro dia nós vimos uma divulgação de estudos espíritas, ditos espíritas, que chega a arrepiar, me arrepiou. Eu até mostrei para a Isabel, que é minha esposa, eu falei, olha o nível que se chega, tá? Em se associar certos estudos de certos temas com o espiritismo, como se fossem estudos espíritas, mas não são, tá? E aqui nós terminamos, né? São 9h30. Para dar, né, tempo aqui para as perguntas, para as conversas. Eu espero que esse tema, a forma como nós apresentamos nesses 4 estudos, que nós tenhamos conseguido apresentar a problemática em que nós vivemos, a nossa situação enquanto encarnados e o que nós devemos buscar. O princípio básico que nós tentamos apresentar nesses 4 estudos foi ressaltar a importância da doutrina espírita e demonstrar vários equívocos que estão sendo cometidos em nome dessa doutrina, que, infelizmente, nós estamos, em termos doutrinários, nós estamos retrocedendo a um período pré-doutrina espírita. Eu agradeço a atenção de vocês e passo a palavra para a Nádia. Eu a recebo com tranquilidade e esperança de que nós possamos agora desenvolver alguns aspectos interessantes. Não há aqui no chat nenhuma pergunta, mas alguém que esteja aí com alguma questão para apresentar, por favor, pode colocar aqui no chat que o Cláudio vai responder. Nesse ínterim, como eu já anotei aqui umas coisas, é uma beleza isso, que é a forma muito original de desenvolver o pensamento de Joana de Ângeles. Porque nós vemos várias abordagens ao pensamento da Joana, e essa é uma parte muito interessante, porque você se fixou nos mitos e na história, que aliás, é a palavra básica que você coloca desde o primeiro momento desse seu estudo em 4 atos, digamos assim. Então, depois eu queria falar sobre a questão do ectoplasma, mas eu não posso agora resistir a colocar uma questão que você falou de consciência o tempo todo, e é evidentemente que esse é o ponto de Joana. Na verdade, esse é o ponto do Espiritismo. A consciência é o ponto do Espiritismo, né? Mas quando você fala do pensamento, uma espécie de pensamento original que ficou contaminado e que persiste até agora com algumas, digamos assim,
estratégias cognitivas, se é que podemos dizer cognitivas, que persistem até agora do ponto de vista espiritual. Você disse que é no momento em que a gente perde essa consciência, porque nós entramos em contato com espíritos de vibrações menos felizes. A minha questão é a seguinte: um filósofo francês, quase que nosso contemporâneo, o Gusdorf, ele fala de uma consciência mítica do ser humano, que depois, ao longo de toda a evolução, chegamos à questão da razão, com Sócrates, naturalmente o período preparado pelos pré-socráticos, né? Então, essa é a linguagem cifrada psicanaliticamente do psiquismo humano. Está lá, você, dentro dessa sua visão, você colocaria lá emblematicamente no Olimpo do pensamento grego clássico? Você pode colocar dessa forma, Nádia. A questão toda é a seguinte, né? E esse é o grande problema. Porque, como nós apresentamos que nós nos perdemos na história, significa que eu também me perdi nessa história. Então, eu me refiro e eu considero, porque os mitos são sempre interpretados, e a forma como eu interpreto está relacionado com o meu nível de conhecimento, a forma como você interpreta está relacionado com o seu nível de conhecimento, né? A forma como se pensa. Não existe o certo e não existe o errado, tá? É simplesmente uma interpretação pessoal baseada na minha condição. O Olimpo grego eu considero como o momento em que nós, eu, você, todos nós, estávamos antes de adentrarmos em um mundo de expiações e provas. Então, por isso que ainda agora, quando você falou que perdemos a consciência quando entramos em contato com espíritos menos evoluídos, que eu falei que é mais ou menos, porque não é bem isso no meu entendimento, tá? Mas nós é que somos esses espíritos. Quando nós pensamos dessa forma, essa questão de espírito inferior e espírito superior, ele perde o significado interpretativo da nossa condição evolutiva. Ele toma uma outra perspectiva, em que espírito elevado e menos elevado não está relacionado com nível evolutivo, certo? Assim como felicidade não está relacionado com eu sei tanto quanto Jesus, ou eu sei muito menos que Jesus, ou eu sei mais que Jesus. Não é isso. Essa felicidade, ela está relacionada com o meu grau de consciência do que eu sou como espírito. Por isso que lá, nesse Olimpo grego, se você colocar o momento que antecede a nossa perda de consciência, nós estávamos em uma condição de felicidade, porque eu tinha consciência do que eu sou. Lá, naquela condição, nós aqui reunidos, nós estaríamos falando da nossa existência real, da nossa história real. E se eu perguntasse para vocês qual é a estrutura espiritual de vocês saberiam responder. Se vocês me perguntassem, Cláudio, qual é a sua natureza espiritual, eu saberia responder. Porque o meu grau de consciência estava, né, na condição, ou melhor, não grau, mas a minha consciência estava na condição natural dela. O que nós falamos aqui agora é para nós que estamos perdidos desse grau de consciência natural. E aí, por isso, nós discutimos sobre nascimento, retorno, sobre nível consciencial, o que é e o que não é. No final, nós discutimos sobre algo que nós não entendemos. Por isso que existe a dificuldade em expressar por palavras. Assim como você
falou desse filósofo, e da mesma forma eu tenho dificuldade de expressar em palavras o meu pensamento, porque eu estou falando para vocês de algo que eu não sei o que seja. Então, a forma como nós encontramos para explicar essa situação é muito subjetiva, e nós nos utilizamos de histórias. Os mitos nada mais são do que histórias que se remetem a essa condição essencial nossa, a nossa condição pré-humana. Quando eu falo pré-humana, não é no reino nominal, não é no reino animal. O pré-humana é antes de necessitarmos encarnar, tá? Ou melhor dizendo, então, a nossa condição pré-encarnação. Porque essa história... Desculpe te interromper, é a questão de simplicidade e ignorância? Não, também não. A nossa condição pré-encarnatória, tá bem? Ela era uma condição em que nós tínhamos conhecimento do que nós somos. Nós vivíamos na nossa potencialidade, por isso nós éramos felizes. Quando eu falei que a doutrina espírita é o mito que é apresentado para nós, porque ela totalmente uma interpretação da realidade espiritual, para com uma terminologia que nós conseguimos falar, conseguimos expressar. Por isso que em vários momentos os espíritos dizem para nós: faltam palavras, ou então vocês podem expressar da forma como vocês quiserem, ou bem entenderem. Por que eles falam isso? Porque eles não têm terminologia para nos esclarecer. E aí eu não tenho palavras para te dizer. Se você, então, coloca essa ideia, ou traduz essa ideia em palavras, da forma como você consegue. Então, é isso que esses espíritos fizeram. A doutrina espírita, eu considero como mito da realidade espiritual, porque ela nos traça o caminho de uma forma que nós conseguimos aceitar, falar a respeito, para nos conduzir ao estado pré-encarnatório. Porque essa ideia, essa interpretação de que o espírito passa por ignorante, depois de expiações e provas, mundos inferiores de expiações e provas, regeneração, isso é uma interpretação equivocada do que a doutrina nos apresenta. Não é isso que a doutrina diz. Não é isso que o Evangelho segundo o Espiritismo diz para nós. Isso foi uma interpretação errada do mito original. O mito original é o que o Evangelho segundo o Espiritismo fala para nós lá nas Muitas Moradas. Certo? E em vários outros pontos da codificação kardeciana. Aí, sabe os mitos parciais ou mitos menores que são interpretados? Para satisfazer o meu orgulho, o nosso orgulho, aí criou-se essa interpretação. Não, eu estou aqui nessa condição porque o processo evolutivo. Eu não errei. Eu estou no meu nível evolutivo. Então, aí eu estou aqui porque eu tenho que estar aqui. Agora, né, acreditar que Deus ia me ensinar errado, no seu processo evolutivo, né, conforme ele elaborou, ia me ensinar errado, porque nós temos a necessidade das paixões, e se encontra-se explicação para tudo. Isso aqui é interessante. Então, a necessidade das paixões e etc. Né? Então, Deus, no seu processo evolutivo, ia fazer com que eu precisasse, eu enquanto espírito, precisasse desenvolver paixões, erros, e etc., orgulho, egoísmo, aprender isso tudo para depois ele falar assim, está tudo errado, agora você vai sofrer para você aprender o certo. Isso é muito pueril. Né? Você, enquanto professora, você não ensina errado para depois punir seus alunos para eles aprenderem o certo. Ninguém faz isso.
Se nós não fazemos isso, o Pai também não faz. Então, o processo evolutivo não pode constar de eu, enquanto espírito, necessitar passar por etapas em que eu precisarei desenvolver as minhas paixões para a sobrevivência, para depois, mais avançado, ele, né, me colocar numa condição de expiação para eu aprender o certo. Eu estou aqui por falha minha. É falha minha. Nós estamos aqui por falha nossa. O primeiro passo é nós aceitarmos isso. Eu estou aqui por falha minha. Eu, por espírito. Erro mesmo, né? Não vamos ter medo da palavra erro, né? É. Tá? Não é o nível, o processo evolutivo, que é mundo inferior, expiação e prova. Não consta isso no Evangelho. Isso é interpretação errada. O Cláudio, o Ivan fez uma pergunta aqui sobre a hóstia. Ele pergunta se é mito ou ponto-foco. É isso, Ivan? Ponto-foco? Como seria, então, essa formação de consciência em Deus? Da hóstia? É o Ivan. Eu apenas quis diversificar, assim, dentro do que a gente conversou todo sobre essa construção de mito. Sim. Como é que, então, seria olhado essa configuração do cristão que precisa da hóstia? É isso. Mito, a colocação foi essa, como seria essa formação de consciência? Muito boa pergunta sua, Ivan. Eu vou responder com uma outra pergunta. Depois a gente disserta. Por que o espírita necessita de passes naquela forma elaborada que precisa centros de... Primeiro, retirar fluido, depois colocar fluido em certas posições, que são os centros de força. Aí eu te pergunto, como é que se retira fluido de alguém? Como é que se coloca fluido em alguém através de pontos específicos? Quando você pega a hóstia, ela é uma versão muito mais simplificada, né, de doação de fluido do que todo aquele procedimento espírita de retirar fluido e doar fluido. Tá? Aí nós podemos comparar. Porque quando nós não reconhecemos em nós alguns procedimentos que são equivalentes a procedimentos de outros grupos que nós criticamos, sabe o discernimento, que você não consegue enxergar os opostos? Eu não consigo enxergar os opostos em mim. Então, eu critico o outro, eu sei que você não estava criticando, mas eu estou falando em termos geral, nós criticamos necessidades dos outros quando nós não vemos as necessidades em nós mesmos. Procedimento de passe tão complexo não é o que Jesus nos ensinou, por exemplo. Né? Ele utilizava de procedimentos muito específicos. E não tinha doação em centros de força. Então, ele usava a palavra, ele usava a imposição das mãos, e algumas vezes ele utilizava, né, a colocação da mão ou de algo no local que estava com um problema em si. Mas não retirar fluido, isso é algo, né, que foi elaborado pelo movimento espírita brasileiro e tomou proporções outras. O que eu quero dizer com isso? Em que todas as vertentes de pensamento você tem material suficiente para avançar. Agora, se você vai deturpar esse material ou não, já está relacionado com o próprio indivíduo e com aqueles responsáveis pela disseminação daquela vertente de pensamento. Porque esses que disseminam vão arcar com as consequências. Aqueles que disseminam de forma equivocada vão arcar com as consequências. Tá?
Então, é a forma como você faz. Em toda vertente de pensamento, você tem meios de avançar. Alguns apresentam de uma forma mais clara. Por exemplo, o budismo é uma doutrina elevadíssima que apresenta de uma forma mais clara, mas precisa ser interpretado. Qual é a nossa dificuldade, enquanto ocidental, trabalhar com as doutrinas orientais? Porque nós confundimos uma coisa com a outra, certo? E aí, alguns conceitos deles nós não interpretamos de uma forma correta, tal como as deidades, por exemplo, do budismo. As deidades são representações do nosso psiquismo, por exemplo, só que nós interpretamos como os santos. Aí não funciona. Então, cada uma daquelas deidades significa algo que nós precisamos trabalhar em nós. As deidades budistas, por exemplo, as deidades hindus, elas significam material que precisamos trabalhar em nós. Então, Cláudio, deixa eu te interromper. Desculpe. Porque é exatamente o que acontece com os deuses do Olimpo. Tanto que a psicanálise tomou aquela galeria também para si, exatamente o que você falou. Exatamente, certo? Então, o que nos cabe é interpretar de uma forma correta. Quando nós falamos lá nas palavras de Joana de Anjos, que ela disse, né, que a ciência veio acabar com certas coisas, mas a ciência ela é necessária para a interpretação correta. Por isso que nós temos a ciência espírita. A ciência espírita não é ficar comprovando se a reencarnação existe ou não, e de vira e mexe nós temos evidências científicas da reencarnação, coisas que isso também não existe, é só para convencer, né, os incautos. Eu até acredito que as pessoas acreditam que existem evidências científicas da reencarnação, mas científica, com a ciência acadêmica, não tem. Nós temos com a ciência espírita, e tudo bem. E a ciência espírita ela é necessária para nós interpretarmos a doutrina espírita de uma forma adequada. Da mesma forma que a ciência acadêmica interpreta os fenômenos físicos, tá? Nós, da ciência espírita, precisamos interpretar os fenômenos espirituais. E os fenômenos espirituais são descritos para nós na codificação espírita. E aí a interpretação da doutrina espírita de forma mais pura, que é o que a ciência acadêmica faz com aquilo que está relacionado com a ciência acadêmica. E nós deveríamos fazer a mesma coisa, ao invés de ficarmos buscando material pré-doutrina espírita. Espero que eu tenha respondido essa questão. Então, nessa resposta ao Ivan, você diria, então, que a hóstia é uma espécie de muleta psíquica para o psiquismo se voltar para num período de evolução para um patamar mais alto? A hóstia, não. O momento da hóstia é tal qual o momento do passe. Sim. Das casas espíritas. Tá? Então, o momento da... E por isso que depende muito do posicionamento mental do indivíduo, tanto ali na hóstia quanto no passe. Então, o momento da hóstia é equivalente ao momento do passe, onde o indivíduo deve buscar uma introspecção, um contato com seu íntimo, com seu interior, para se descobrir. Se eu for tomar a hóstia achando, né, considerando que a hóstia é milagrosa, é equivalente a eu tomar o passe achando que o passe é milagroso. Tá? Então, o proveito é muito pequeno, para não dizer nulo, né? Mas a introspecção que tem. E vale ressaltar também que a hóstia em si, aquele material ali, né, que é trigo e água, aquilo foi benzido pelo padre. Benzido, nós vamos
considerar que ele orou-se sobre a hóstia, que é o equivalente à nossa água fluidificada. Tá? Então, é que às vezes nós não percebemos as similaridades, mas elas são a mesma coisa. A nossa água fluidificada é igual à hóstia. O momento da hóstia é igual ao momento do passe. Espero que eu tenha ficado... Agora, eu preciso saber disso. Tá? Eu preciso saber dessa equivalência, para eu não achar, olha só os católicos, né? Eu não preciso mais disso. Eu preciso. Eu só mudo o nome. Por isso que eu sou do movimento interreligioso, você sabe muito bem disso, né? E eu acho que é exatamente isso. O movimento interreligioso é para nos educar, para sabermos que tudo está em tudo e nós fazemos as mesmas coisas, quaisquer que sejam as denominações, enfim, os caminhos, vertentes religiosas ou cognitivos que nós façamos. A esse propósito, você estabeleceria nessa uma espécie de escalada no grau de discernimento da criatura no processo evolutivo, do espírito imortal que somos, ou da consciência, para usarmos o termo da noite? A Joana de Ângeles também fala sobre o bioquímico de Hoppe, quando ele estava estudando os chamados estados alterados de consciência. Então, ele diz, tal coisa com sono, sem sonho, sono com sono, sem sonhos, sono com sonhos, e vai assim. Tem 5 estágios. Você estabeleceria alguma relação? Nós precisamos sempre pensar o seguinte: eu sou o espírito. Quem pensa, quem sonha, é o espírito. Tá? Nos momentos que nós estamos dormindo, a partir do momento que nós tomamos consciência de que nós somos espíritos, nós passamos a utilizar esse momento conscientemente, enquanto espíritos. Certo? Então, quando nós vemos esses níveis que você acabou de relatar... Eu derrubo. Pois é. Você acaba demonstrando os níveis que você pode chegar. Então, eu conduzo aqui uns estudos todas as quartas-feiras, né? E onde nós debatemos muitas questões. E, dentre essas questões, nós tentamos levar para esse nível consciencial para aproveitarmos os momentos de sono. E não é algo consciente que eu vou fazer, tá? Mas apenas sabendo que isso acontece, estando ciente do processo, e com isso nós conseguimos aproveitar de uma forma melhor. Especialmente evitando interpretação de sonhos. O que aquilo significa? Porque o sonho, quando nós lembramos de algo, significa muito pouco. Interpretativamente falando, o que nós somos capazes de interpretar é 0. Eu sei que existem pessoas que dizem interpretadoras de sonho. Isso é uma falácia. Quando nós analisamos Jung interpretando o sonho, aí nós vamos ver o que significa. Porque ele não busca o significado do sonho. Ele busca o mito por trás daquilo. Então, esse mito vai mostrar para ele quais são os conteúdos do inconsciente que se manifestam durante o sono. Esses conteúdos do inconsciente que se manifestam são conteúdos conscientes para o espírito desdobrado. Ficou claro? O que é inconsciente para mim, ligado ao corpo, é consciente quando eu estou desdobrado. O desenvolvimento da consciência deve conduzir a esse nível.
tá? Quando nós prestamos atenção, nós tentamos desenvolver o conhecimento, a interpretação, nós vamos nos encaminhando nesse sentido, de que conteúdos que eu chamo de inconscientes, mas são conscientes para o espírito, interagem de uma forma, como é que eu vou dizer, mais controlada sobre o consciente ligado ao corpo. Porque é tudo uma coisa só. Não sei se eu me fiz claro. Né? É tudo uma coisa só. Agora. Acho que acompanhei agora. O nosso operador, Carlos, ele fez aqui 2 observações. Uma, ele pergunta sobre os sonhos recorrentes. E a outra é uma observação que ele disse que uma senhora que frequentava a casa do Chico Xavier obteve cura tomando sempre um restinho do chá do Chico. A partir do momento, olha só, vamos falar sério sobre talismãs, né? Porque o talismã é algo muito interessante para nós espíritas. É lá no Livro dos Espíritos, né? Pergunta do Kardec. Exatamente. E a interpretação é que o talismã não tem significado nenhum. Ponto. Não significa nada. Ponto. É uma crendice. Ponto. É. Só que, ao mesmo tempo, nós temos relatos de André Luiz, por exemplo, o que eu lembro agora, é de uma fotografia, um relógio que se encontrava numa loja de antiguidades e que não lembro se foi um quadro ou um relógio, mas que ali estava ainda impregnado de fluido porque a moça... Não sei se vocês lembram dessa história, né? E o namorado ficou de voltar e ele não voltou, e ela mantinha com a sua mente ligada ainda naquele relógio, naquele quadro, e por isso ali ainda constava, ainda tinha os fluidos com as qualidades daquele pensamento da moça que ainda era objeto de sua atenção. Vocês lembram dessa passagem? Pois é. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: se eu pego um objeto qualquer, que eu sei que vai ser importante para mim, e eu tenho um mentor em que ele precisa me ajudar, por exemplo, né, me auxiliando ali em qualquer situação. Eu não vou colocar nada específico. Eu tenho coisas específicas na mente, mas eu não vou colocar. Porque só com esse estudo eu já ia ser assim, excomungado do espiritismo, né? Se houvesse excomunhão no espiritismo, eu seria excomungado. Eu já fui excomungado várias vezes, né? Eu já fui quase colocado na fogueira, né? Metaforicamente falando, várias vezes. Por que aquele mentor, aquele espírito elevado, não poderia focar a mente dele ali, impregnando aquele talismã com determinadas qualidades, fluido com determinadas qualidades, que seriam percebidos por outros espíritos e poderiam ser assimilados por mim. Tá? Quando se olha, e eu não estou falando que o Livro dos Espíritos está errado, não, tá? Quando se analisa essa questão que a Nádia, do Livro dos Espíritos, que a Nádia bem lembra, eu não lembro do número, sob essa visão, aí você consegue entender tudo que eles querem dizer. Porque eles não rechaçam de uma vez, eles explicam. Tá? Então, que muitas vezes nós vemos espíritas criticando o santinho da Igreja Católica, mas aquele santinho da Igreja Católica pode trazer muito auxílio para quem o carrega. Haja visto que na Igreja Católica temos espíritos muito evoluídos também. Temos mentores. Os objetos da Umbanda podem trazer significados, né,
para aquele que o carrega. Haja vista que na Umbanda nós temos também a participação de espíritos evoluídos. Isso tudo vem nos posicionar de uma forma muito interessante quando nós analisamos diversas questões. Não sei se eu respondo a sua pergunta, Nádia. Nós poderíamos desdobrar mais e mais coisas, mas para nós não tomarmos tempo demais. Mas aqui o Carlos ainda pergunta. Desculpa. Então, essa é a questão da água lá do Chico. Né? Uhum. Qual é a carga do fluídica chá, que nós temos? Chá. Do chá. Né? Qual é a carga fluídica que nós temos naquele chá? Não sei. Eu não sei dizer nem que sim, nem que não. Que é também essa questão da carga fluídica naquela água que o Bezerra de Menezes... Agora, essa é ainda mais interessante, porque aproximou-se do Bezerra quando ele saía da FEB, aqui no Rio de Janeiro, e uma pessoa, um homem desempregado, estava precisando muito de auxílio, e ele disse que não tinha nada mais, né, porque ele ia dando tudo, mas que quando ele chegasse à casa, ele colocasse uma água, um jarro d'água, fizesse uma oração e desse para os seus filhos e a esposa. E eles ficaram alimentados. É exatamente disso que você falou agora da carga fluídica. Nós não sabemos, um espírito pode ter ali infundido energias, fluidos específicos para isso. Porque no livro dos médiuns fornece essa informação, né? Exatamente. Quando ele diz, se o espírito pode materializar uma maçã, se alguém comer se sentirá saciado, eles falaram que sim. Sim. E o equivalente disso são as famosas pílulas do Frei Galvão, né? As pílulas do Frei Galvão é um exemplo claro disso. Agora, acho que ainda tem uma pergunta do Carlos que eu esqueci qual foi. Não, pois é. A hóstia poderia ser um talismã? Sim, a hóstia tem o papel de talismã, tal como uma água fluidificada. Né? O talismã só tem essa conceituação de nós carregarmos conosco. Né? Então, ele não poderia assim, ser interpretado diretamente como um talismã. Creio eu, né? Mas essa é a minha opinião. Mas eu acho que ele está, talvez, o ascendente, digamos, dessa pergunta seja do ponto de vista da instância do psiquismo. Psiquicamente, não é isso? A hóstia poderia ser um talismã, do ponto de vista psíquico. Sim. Do ponto de vista psíquico, sim. Né? Uhum. Você falou de Jesus, é sempre bom a gente falar de Jesus, você falou que Jesus é o mito e tudo, mas há estudos, do ponto de vista antropológico, inclusive, que situam o mito Jesus com o mito Sol, que havia no inconsciente coletivo da humanidade desde antes, né? Porque nós temos o Jesus histórico. Sim. E o Jesus mitológico. Tá? Os dois é interessante, porque o Jesus histórico, nós não, na verdade, nós não temos informação fidedigna sobre Jesus histórico. O que nós temos são os evangelhos. E os evangelhos, né, Kardec coloca em questionamento a informação relacionada com... Não sou eu que coloco, é Kardec. Logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele coloca em questionamento as histórias contidas no Novo Testamento. E ele ressalta os ensinos morais de Jesus. Então, válido que nós temos são os ensinos morais de Jesus. O Jesus histórico são apenas especulações. No final, nós convivemos mais com Jesus mitológico do que com Jesus histórico. Histórico, ponto. Sim. Qual é o grande problema?
O grande problema é que esse Jesus mitológico do cristianismo convencional, hoje eu vou ser excomungado em várias situações. Às vezes eu falo para Isabel, Isabel, eu não vou falar isso. Mas aí vai a história e acaba surgindo. A questão toda é que Jesus mitológico do cristianismo convencional é uma criação de Paulo. Esse Paulo, não o Paulo já espírito que traz informação na codificação kardeciana. Eu estou falando do Paulo, mesmo que seja o mesmo espírito, eu estou falando de Paulo na época de Jesus. Esse Paulo, ele tinha problemas sérios, entendeu? Se ele fosse fazer uma análise ou um atendimento psiquiátrico hoje, só Deus sabe o que como um psiquiatra ia avaliá-lo. Porque ele tinha um comportamento, pelo que é descrito, altamente agressivo, em que ele, né, perseguia as pessoas, e aí houve um evento em que ele caiu do cavalo. Aí tem a história que ele viu Jesus, isso é história, tá? Não é comprovado. E, diante dessa situação, ele mudou e começou com seu apostolado. O cristianismo convencional hoje, ele é mais um paulinismo do que um cristianismo, porque o que ficou foi como Paulo apresentou os ensinos de Jesus, como Paulo apresentou Jesus. Então, o mito Jesus, como ele é considerado no cristianismo convencional, é a representação de Paulo, certo? E aí nós vivemos com essa dualidade. Só que, no mito, se colocou uma transformação de Paulo de uma manifestação divina, né? Divina do próprio Jesus. E aí criou-se todo o misticismo em torno de um evento, que nós não temos informação. Nós temos apenas a informação de comportamentos psicóticos, de uma psicopatia, certo? E nós, hoje, muitos de nós, né, seguimos essa visão de Jesus. E é isso que nós temos. O evento da doutrina espírita, por isso que eu falo tanto da doutrina espírita, né? Porque ele veio quebrar isso para nós. Para mim, quando eu olho a codificação, é como se eu ouvisse esses espíritos dizendo assim: Cláudio, presta atenção. Falando para mim mesmo: Cláudio, presta atenção. Olha só, isso tudo que tinha é cheio de equívocos, é cheio de confusão, é cheio de histórias. Nós hoje estamos trazendo hoje para você, porque você já alcançou uma condição de entender melhor, nós estamos trazendo para você essa visão, onde nós vamos trabalhar o seu psiquismo de uma forma adequada para que você consiga desenvolver a sua consciência, fazer a sua consciência surgir, seivada desses mitos antigos. Separar o joio do trigo, né? Então, é colocado essa separação de joio do trigo ali. E aí você tem isso aqui, Cláudio, para você desenvolver a sua consciência, né? Tirar essa parte nublada da história, porque a Inquisição foi um desserviço enorme para a humanidade. E até hoje nós ainda sofremos as consequências da Inquisição, por incrível que pareça. E, apesar de nós falarmos da Inquisição no passado, foi muito recente. O fim da Inquisição é muito recente. Não é tanto tempo assim, não.
quanto nós pensamos. Ok. Eu tinha, assim, umas outras questões, mas a hora já até passou. Mas eu não resisto quando você fez uma comparação com o Van Gogh e com o... Você fez a comparação com o Van Gogh, né? Aí eu queria que você me dissesse por que você tomou o Van Gogh como essa referência para exemplificar, porque eu pensei no Monet. Eu errei o pintor. Obrigado por você ter falado. É Monet. É o Monet. Né? Que foi perdendo a visão. Sim. Isso. E isso fica muito claro, né? Ele tem, inclusive, várias pinturas no jardim dele. Você já foi a Giverny? Não, não foi. Mas Eu eu já vi várias das suas pinturas. Eu errei o pintor. aconselho Eu todo sabia mundo. que... Na hora eu fiquei em dúvida, mas eu sabia que você ia me corrigir se eu tivesse falado errado. Porque me veio na hora. Essa parte eu não preparei com antecedência, não. Me veio na hora. Inclusive, os quadros dele, principalmente, é porque agora fica bem claro, né? Essa perda de visão dele, e ele ia pintando principalmente aquela ponte, aquela linda ponte lá em Giverny, no jardim dele, né? Porque Então, Van Gogh ele também traz umas características muito interessantes na sua forma de pintar, né? Então, na hora assim do calor aqui da expressão, aí eu usei o pintor errado. mas ele tinha o Van Gogh, não sou especialista nisso, né, evidentemente, mas o Van Gogh também tem, mas aí eu acho que é da escola de pintura dele, né, na história da pintura ao longo do tempo, porque aquele quadro dele, O Céu Estrelado, faz muito bem uma imagem que poderia ser associada aqui às nossas elucubrações, hein, Cláudio? Sim, eu já estou até com medo de errar de novo, mas o que me levou foi o autorretrato. Aquele autorretrato, Sim. né, é que também a percepção dele do que ele é, né, dele mesmo, é por isso que eu acabei confundindo os dois pintores, foi por causa do autorretrato. Isso, mas você veja, muitos pintores fazem autorretrato. Sim. Inclusive, existem alguns que fazem autorretratos em várias fases da vida. Quando mais jovens, quando na madureza, né? Na idade madura, e depois já mais na idade... Avançada. Hein? Na idade avançada. Avançada, isso. É bem elegante a gente dizer idade avançada, é bem elegante. Então, está bom. Falando em avanços, nós avançamos no horário, mas lucramos muito, né? Lucramos muito, achamos isso. Então, nós vamos agradecer, o ICEB agradece, Cláudio Conte, mais um estudo, mais um aprofundamento. Nesta noite, por exemplo, uma angulação ao pensamento de Joana, a propósito de questionamento ou de uma baliza que Joana coloca a respeito da questão dos mitos, e que é uma angulação que não se explora, não é isso? Só você explorou, pelo menos que seja do meu conhecimento. E então o ICEB, que gosta de coisas avançadas, está agradecendo o seu estudo desta noite, mais um estudo aqui no ICEB, e o estudo desta noite com essa angulação à obra de nossa querida mentora Joana de Ângelis. Eu já apresentei algo também semelhante, também no ICEB, porque é no ICEB que a gente pode apresentar essas coisas, falando sobre o nascimento da consciência, né? Então, eu fiz uma adaptação desse estudo, que é de 2017, se não me engano, que eu apresentei no ICEB, eu adaptei porque tinha tudo a ver com o encadeamento aqui do nosso tema. Sim. Exatamente. Então, obrigada, Cláudio, outra vez, obrigada. E o ICEB agradece mais esse estudo, agradecendo todos juntos agora, mestre querido,
pela oportunidade abençoada que tivemos de estudarmos sob novas perspectivas, novas angulações, novos patamares de abordagem de temas tão importantes no desenvolvimento e na iluminação do psiquismo humano na trajetória do espírito na Terra. Nós te agradecemos, Mestre, pelas bênçãos desta hora, em que tivemos uma reunião de estudo harmoniosa, vibrátil, profunda e sob as luzes do teu Evangelho. Graças te damos, abençoa o nosso Cláudio Conte, abençoa-nos a todos que aqui estivemos envolvidos no estudo desta hora. Continua, Mestre, abençoando o ICEB, todos os nossos mentores queridos e todos os que, em ambos os planos de existência, aqui trabalhamos, aqui estudamos, aqui ainda viremos a trabalhar e aqui ainda viremos estudar. Graças te damos hoje, sob a paz, a luz da tua inteligência e do teu coração, sob a graça de nosso Pai, hoje e sempre. Que assim seja.